Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Depois aí desse feriadão aí, não é? 3 dias de feriado, justamente aí por causa do combate aí ao coronavírus. Então adiou um pouquinho a nossa sexta videoaula, mas ela já está aqui prontinha para vocês, tá certo? Bom, gente, vamos começar? Bom, nós paramos na apostila na página 17. Então nós vamos começar aí a página 18, aí já na parte 4, pronunciation, trabalhando em pronúncia, e o assunto aí dessa pronúncia é o syllable stress, certo? Vamos aí entender aí as sílabas que nós chamamos em português as sílabas tônicas, não é? Aquelas que têm maior intensidade. Então, para isso nós vamos ouvir o áudio com a pronúncia de cada uma dessas palavras. Em seguida, nós vamos fazer uma atividade em cima disso, ok? Vamos lá? Page 18. Exercise 4. Pronunciation. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice the syllable stress. China, Turkey, Brazil, Japan, Canada, Mexico, Malaysia, Morocco. Bom, gente, conseguiram aí identificar as sílabas tônicas? Não é? A intensidade aí, não é? The syllable stress. Então vamos repetir, não é? Para fixar mais essa pronúncia, e vamos aí fazer uma atividade com outro áudio aí, justamente para completar esses espaços aí que vocês estão vendo aí, esses espaços que estão em branco, não é? Algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Então vamos repetir aí, entender aí a pronúncia de cada uma dessas palavras e a sílaba tônica delas, tá certo? A primeira, China. China. O início, tá vendo? O início China tem mais força. O China. Turkey. Turkey. Também, novamente, o início da palavra, né? A primeira sílaba, tem mais força. Brazil. Brazil. Justamente o final da palavra. Zil. Japan. Japan. O início mais fechado e o final aí mais aberto. Japan. Canada. Canada. Novamente aí o início, não é? O início da palavra. Mexico. Mexico. Mesma situação. Malaysia. Malaysia. Então nós vemos aí agora uma situação em que a sílaba tônica está no meio da palavra, tá certo? Malaysia, o laser é o que tem mais força. E Morocco. Morocco. Então, raw, né? Tem mais força. Então o que é que a gente vai fazer agora? Temos outro áudio com essas palavras que estão embaixo aí, tá certo? Então nós vamos ouvir e aí eu vou colocar um tempo para que vocês completem aí essas palavras que estão aí embaixo nesses espaços acima, indicando aí qual é a situação em que essas palavras se enquadram, qual é a sílaba tônica de cada uma delas, se é a primeira, se é a última, não é? Se está no meio da palavra. Então, pelo áudio, vocês vão conseguir responder. Então, se for preciso você voltar, retornar, não é? Pausar e voltar, não tem problema. Volte quantas vezes você precisar, que o importante aí é praticar. O objetivo maior dessa aula de hoje é justamente trabalhar a pronúncia, tá certo? Então você ouvir bem e falar, não é? Conseguir pronunciar bem as palavras, certo? Eu não vou ter como trabalhar a pronúncia com vocês por meio da aula diretamente, só vou ter posteriormente, não é? E eu vou tentar ver isso com vocês também na nossa live, né? Que estava planejada aí para essa semana, mas que nós vamos fazer sim. Vou combinar com vocês no WhatsApp, a gente vai realizar essa live aí, vou conversar com vocês e vamos tirar todas as dúvidas. Então vamos lá, gente, vamos ouvir e aí vamos aí completar esses espaços. Vamos lá? Page 18. Exercise 4.
Part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in Part A. Then listen and check. English, Mexican, Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, Peru. Ótimo. Agora é o seguinte, você vai fazer no caderno, certo? O espaço para completar aí essas palavras. Se for preciso você voltar aí o vídeo para ouvir novamente o áudio, pode fazer isso tranquilamente. Eu vou dar aí 2 minutinhos para que vocês completem aí com as palavras de acordo aí com a sílaba tônica, tá certo? Syllable stress, ok? Vamos lá? 2 minutinhos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Valendo. E aí, conseguiram? Vamos conferir? Vamos lá. Vamos ver como é que ficou aí a sequência correta. Olha aí. Já tínhamos aí as primeiras palavras, não é? 2 palavras em cada coluna. Faltava aí 2 palavras, aí as 2 últimas de cada coluna. Então a primeira ficou, English. English. Aí bem claro aí que a sílaba que tem mais força aí é a primeira, não é? English. Olha aí a segunda palavra, a última palavra aí da coluna, Spanish. Spanish. Então a gente pode observar aí que o início também é onde tem a sílaba com mais força, tá certo? Vamos aí para a segunda coluna, terceira palavra aí, Chinese. Chinese. Não é? O final aí que tem mais força, knees. E agora, Peru. Peru. Então, o final, ru, é que tem mais força. Agora, Mexican. Mexican. Então, igualzinho lá, como a palavra México, não é? Mexican, não é? O início é que tem mais força. Arabic. Arabic. Então, o início também, aí mostrando aí mais força aí na sílaba inicial. Vamos agora para a última coluna, aí, a terceira palavra,
A terceira palavra, Honduras. Honduras. Então aí o meio da palavra, não é, que tem mais força. E para encerrar aí, ó, Korean. Korean. Bom, gente, eu queria saber se vocês estão com dúvida em relação do significado dessas palavras. Eu acho que vocês dão para entender bem aí que aí são países e nacionalidades, não é? É o caso aí, por exemplo, de México, que é o país, e Mexican, que é a nacionalidade, né? México, país, e Mexican, que nós traduzimos como mexicano, não é? English, não é? Aí não seria o país, seria a nacionalidade, né? Inglês. Spanish, espanhol. Então, essa diferenciação aí entre países e nacionalidades. Bom, gente, vamos avançar. Aqui a parte C, né? Group Work. Infelizmente, a gente não pode fazer essa agora, certo? Então, quando a gente voltar, a gente vai ter revisões sobre isso daí, né? Para a gente poder avançar nossas aulas, tá certo? Então, todas as oportunidades que a gente puder fazer essas atividades para reforçar mais para vocês, quando a gente voltar para as aulas presenciais, que ainda não sei, ninguém sabe ainda exatamente quando será, então nós faremos essas atividades em grupo. Então vamos avançar aqui, ó. Agora nós vamos trabalhar, ó, speaking. Quem lembra o que é speaking? Speaking é a fala, tá certo? Então vejam só. Nessa atividade, não é, ela não tem o áudio, não é? Ela vai trabalhar o que você conhece sobre esses atores aí, atrizes, não é? Esportistas, não é? O que é que você conhece sobre essas pessoas? Então você vai marcar aí a opção e em seguida a gente vai trabalhar isso aí, tá certo? Então, como é uma questão pessoal, aí ó, o nome da atividade é Is Bruno Mars from Italy? O que significa essa pergunta? Bruno Mars é da Itália? Então, temos aí 3 opções para cada uma dessas personalidades. Então, eu vou dar aí 2 minutinhos, não é? E aí você vai marcar os que você conhece, os que você não conhece, você vai arriscar aí e depois a gente vai verificar quais que estão certas e quais, não é? A gente vai consertar aí, tá certo? Vamos lá? 2 minutinhos, deixa eu colocar o tempo aqui para vocês. Pronto. Valendo. Bom, gente, e aí, conseguiram?
Ótimo. Vamos conferir aí. Se você não conseguiu, né, ficou na dúvida, não tem problema. Vamos conferir agora. Uma dica para vocês, ó. Não sei se vocês conseguiram imprimir a apostila, mas aqui no final, ó, tinha a resposta, tá? Olha ela aqui, tá certo? Bom, mas eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma mais fácil de enxergar. Então, ó, a primeira, Bruno Mars. De onde ele é? The US. US é a sigla para United States, né? Estados Unidos. Número 2 aí, Morena Baccarin. Morena Baccarin é brasileira. She's from Brazil. Agora, número 3, Gael Garcia Bernal. De onde ele é? México. He's from Mexico. He's Mexican. Agora, Mal Azara. Ela tinha 3 opções aí, ó. Japan. She's from Japan. She's Japanese. Agora o último agora, Chris Hemsworth, que é o ator aí do aquele filme de super-herói, né, que é o Thor, né? Então, qual é o país dele? Austrália. He's from Australia. Ok, gente. O que é que vocês vão fazer agora? Eu quero que vocês pratiquem. Eu quero que vocês pratiquem conforme esse exemplo aqui. Essa é uma atividade seria em duplas, não é? O pair work, mas eu quero que vocês pratiquem no caderno para praticar a fala. Né? Infelizmente nós não temos um colega para praticar ao lado, mas eu quero que vocês façam aquela brincadeira que eu sempre brinco com vocês, né? Falando sozinho, né? Então, vão praticar aí conforme esse exemplo. Aí vocês vão colocar uma afirmativa aí que seja incorreta, não é? E depois vão colocar aí negando e depois a forma correta, não é? Aí temos aí 2 exemplos aí que estão errados. A gente já sabe que o Bruno Mars é dos Estados Unidos, né? The US. Aí você vai fazer aí no seu caderno, conforme esse exemplo aí, 5 situações aí para cada uma dessas pessoas, tá certo? Bom, então pratiquem. Qualquer dúvida, manda para mim lá no WhatsApp, tá certo? Eu quero ver vocês praticando. E mais importante desse curso, para que vocês avancem, nesse período tão difícil que a gente está enfrentando, é vocês não pararem de estudar. Se vocês pararem de estudar, com certeza vocês vão sentir grande dificuldade quando for voltar às aulas presenciais. Então, se vocês continuarem, não esfriarem, participarem das atividades, vocês vão conseguir aí facilmente conseguir avançar na língua inglesa, tá certo, gente? Então não parem de estudar. Então pratiquem esse daí, tá certo? E depois, se puder, manda para mim lá no WhatsApp, né? Professor, pratiquei aqui, fiz no caderno, manda a foto para mim, tá certo? Nada obrigatório, só para conferir aí que você está participando, né? E o que é que você pode tirar de dúvida, o que é que eu posso lhe ajudar. Então é sempre interessante a gente manter essa comunicação, tá certo? Bom, vamos para a próxima página. E agora na próxima página nós temos uma conversation. E o nome da conversation é Who's That? Né? Quem é este ou quem é esta? Né? Então vamos ouvi-la e em seguida nós vamos praticar e vamos entender aí situação por situação que se apresenta no texto, ok? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos ouvir. Page 19. Exercise 6. Conversation. Who's that? Part A. Listen and practice. Who's that? She's my sister, She's really pretty. What's her name? Madison. We call her Maddie. Madison. That's a beautiful name. How old is she? She's 28. And what's she like? Is she nice? Well, she's shy, but she's really kind. And who's that little girl? That's her daughter Mia. She's 6 years old. She's cute. Yes, she is. And she's very smart too. Bom, agora nós vamos entender um pouquinho aí do que o texto quer passar pra gente, tá certo?
Então eu já peço que vocês deixem aí já o caderno aí com a caneta, já esperando aí, para anotar as novas palavras, né, que vão surgir aí nesse texto. Tem várias palavras novas que aí já mostrando aí o que tem mais à frente aí nesse capítulo para vocês, tá certo? Então anote aí, né, observe bem a pronúncia das palavras e anote aí tanto a palavra como o significado delas, tá certo? Então vamos lá? Então o texto começa assim, com a fala de Nádia, que fala Who's that? Né? Who's that pode ser traduzido como quem é este ou quem é esta. Então, como nós temos a imagem aí do celular com uma mulher e uma menina, então claramente nós vamos entender aí quem é esta, não é? E aí Ben responde, She's my sister. Ela é minha irmã. She's my sister. Ela é minha irmã. E Nádia fala, She's really pretty. She's really pretty. Really pretty significa que ela é muito bonita. She's really pretty. E diz, What's her name? Então, aí uma expressão que nós já conhecemos, não é? Então, ela pergunta aí qual é o nome dela. E ele responde, Madison. We call her Maddie. Então, ele diz que o nome dela é Madison e que eles, né, que ele fala nós, we call, nós chamamos, né, call, chamar, o verbo chamar, nós chamamos ela de Maddie, né? Seria aí o nickname, né, o apelido dela. E aí Nádia fala, Madison, that's a beautiful name. Madison, este é um nome muito bonito. That's a beautiful name. E aí faz a pergunta, How old is she? How old is she significa quantos anos ela tem. Bom, essa palavra é uma situação daquelas que se você for traduzir ao pé da letra, ela não vai ficar igual na tradução para português. Se eu for traduzir ao pé da letra, how old is she, é até engraçado. Em português vai ficar como velha é ela. Então não faz sentido. Então é por isso que às vezes na tradução não basta ter um dicionário do lado. É preciso entender sempre o contexto. Então quando eu faço a pergunta how old is she, eu vou entender quantos anos ela tem. E aí ele responde, she's 28. She's 28. Então, ela tem 28. Veja que ele não diz que ela tem, ele diz que ela é ou está, não é? Nós entendemos aí pelo uso do verbo to be. She is, né? Tem a contração aí, ó. She is 28. Não é? Então você não vai dizer she has, que seria a palavra do verbo ter, seria a palavra que significa ter, não é? Então, tanto a pergunta como a resposta tem um conceito diferente da língua portuguesa, mas quando eu vou traduzir, eu preciso entender o contexto. How old is she? She's 28. Quantos anos ela tem? Ela tem 28. E aí segue aí com a fala de Nádia que diz, and what's she like? E aí, e como ela é? And what's she like? Like, eu acho que vocês já viram aí, rede social, né? Dessa questão dar um like, né? Like é o verbo gostar, não é? E aí, como uma preposição, ele significa a expressão como, né? Por exemplo, como ele é, como está o tempo, né? Então, perguntando aí em que situação está, não é? Como é que ela é? Como é que o tempo está? Então, and what's she like? Is she nice? Então ela já vai dando uma sugestão de uma resposta, né? Ela faz uma pergunta aí que significa ela é legal? Is she nice? Ela é legal? E aí ele fala well, que significa bem, she's shy. She's shy. Shy significa tímida. Tímido ou tímida, tá certo? Serve para o masculino e feminino. E diz but, né, que significa mas, she's really kind. She's really kind. Mas ela é muito gentil, né? Gentil, amorosa, né? Eu acho que se enquadra melhor aí nessa situação aí, gentil. Kind. Tem outro significado também para kind, mas pelo contexto aí, significa aí gentil. E aí segue o texto com and who's that little girl?
And who's that little girl? E quem é esta pequena garota? Quem é esta menina, essa garotinha? E ele responde, That's her daughter, Mia. Esta é a filha dela, Mia, não é? Mia é o nome da menina, não é? Então, that's her daughter, Mia. Esta é a filha dela, Mia. She's 6 years old. Então, pelo contexto, vocês já entenderam aí, né? Lembra lá da idade? She's 28, que é a idade da mãe. E olha a idade da filha. She's 6 years old. Então, ela tem 6 anos de idade. Muito bem. Então, olha, lá em cima não estava completo. Ela tem 21. E aqui embaixo ficou de uma forma mais completa, tá certo? Então, 6 years old. Então, tem 6 anos de idade. E aí, ela encerra dizendo, She's cute. She's cute. Cute significa fofo, fofa, não é? Ela é fofa. E aí ele encerra dizendo, Yes, she is. And she's very smart too. Sim, ela é. E ela é muito inteligente também, tá certo? Então, smart, very smart, é muito inteligente. Smart é inteligente. Smart, a gente vê muito essa expressão, por exemplo, smartphone, smart TV, né? Que é para dar a ideia de um equipamento que é inteligente, né? O telefone inteligente, smartphone, a televisão inteligente, né? Que acessa a internet, que é tipo um computador. Então, o adjetivo aí, smart, inteligente. Então, o que a gente acabou de ver nesse texto aí foi uma grande quantidade de adjetivos, não é? Tanto expressões aí para perguntar a idade de alguém, como responder, mas também vimos aí uma série de adjetivos aí e até grau de parentesco, aí, irmã, né? Filha. Então, vamos ver muito mais sobre isso aí, tá certo? Isso é só um começo desses assuntos. Então, vamos repetir? Vamos praticar aí novamente esse texto. Vamos lá? Repeat with me, come on. Let's repeat. Who's that? Come on. Who's that? She's my sister. She's really pretty. What's her name? Madison. We call her Mad. Madison? That's a beautiful name. How old is she? She's 28. And what's she like? Is she nice? Well, she's shy, but she's really kind. And who's that little girl? That's her daughter, Mia. She's 6 years old. She's cute. Yes, she is. And she's very smart too. Vamos avançar aí, ó. Vamos para o próximo. Novamente, ó. Speaking. Agora, uma coisa nova para vocês, tá certo? Até agora no nosso curso, nós só tínhamos visto aí números de 0 a 10. Agora nós vamos ver aí os números de 11 até aí, ó, 100, 101, 100, termina aí na apostila 103 aí, né? Nessa atividade. Então nós vamos ouvir e aí eu vou explicar para vocês aí a situação nos números que estão faltando aí nessa lista, tá certo? Que aí não tem aí 103 números, né? Conversando do 11 aí não tem, né? Tem aí algumas lacunas e aí eu vou explicar para vocês como é que faz para fazer esses números que estão faltando, tá certo? Vamos ouvir, vamos pegar a pronúncia desses números, anote, toda dúvida que você tiver, anote para me perguntar depois e anote também, se você quiser anotar a pronúncia, anote. Então, vá fixando bem aí o som desses números aí, tá certo? O som da pronúncia desses números e também a escrita, tá certo? Vamos lá? Vamos praticar. Vamos ouvir. Page 19. Exercise 7. Speaking.
Numbers and Ages, Part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Come on, let's repeat. Vamos agora praticar a pronúncia aí desses números, tá certo? Em seguida eu vou explicar mais para vocês. Vamos lá? Começando aí, ó. 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ou 20, tá certo? As duas pronúncias valem. 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 40 ou 40. As duas pronúncias ocorrem, tá certo? Então, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101 ou simplesmente 101, tá certo? Você pode utilizar essa expressão aqui, ó, and, que é essa conjunção aí aditiva, né? Esse né? Por exemplo, João e Maria, né? Esse and, você pode dizer, que significa aí, ó, 101, né? Esse i, né? Mas aí em inglês você pode cortar também na fala, pode usar das duas formas. Então, 101 ou 101, 101,
ou 102, 103 or 103. Bom, gente, nós já praticamos agora a pronúncia. Agora eu quero que vocês entendam um pouquinho a diferença, tá certo? Para quem nunca ouviu esses números, às vezes causa algumas dificuldades aí na sonoridade, que aí é como mostra aí nesse exemplo aí abaixo. Veja só, eu vou colocar o áudio e aí eu vou explicar direitinho a diferença da pronúncia para vocês, tá certo? Vamos ouvir? Page 19. Exercise 7. Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Bom, o que nós acabamos de ouvir aí é novamente a situação de syllable stress, não é? De sílaba tônica. Então ocorre também na situação da pronúncia desses números, não é? Nós temos aí o primeiro aí, ó, 13, que significa 13, ao lado aí de 30, que significa 30. Então olha a diferença, não é? 13, não é? É mais espaçado, tá vendo? O final é que tem mais força, 13. E em 30, o que é mais forte já é o começo, tá vendo? 30, tá certo? O final ele tem menos força, 30. Ok? Do mesmo jeito o do lado aí, ó, 14, que significa 14. E temos aí, ó, 40, que é 40. Tá certo? Então, 14, 14 e 40, 40. Então, a mesma situação dos demais. 15, 15, 50, 50. 16, 16 e 60, 60. Bom, gente, eu acho que vocês já ouviram falar a expressão teen, não é? Essa T-E-E-N, não é? Então vocês veem essa expressão é teen, né? Isso é muito teen, não é? Teen é uma expressão que é utilizada para descrever aí coisa de adolescente, né? Até mesmo adolescência. Então justamente, se você for observar aqui, ó, dos números, entre os números 13 e 19. Então é justamente nessa idade aí, entre 13 e 19, que é considerado aí o adolescente, né? Então justamente esse teen aí é o que deriva aí para essa expressão, tá certo? Teen, não é? É uma coisa que é de adolescente. Bom, gente, o que faltou para mostrar para vocês aqui é o seguinte. Professor, não está completo aí, né? Tá faltando aí, só tem aí em sequência aí correta até o 30. Do 30 para frente vai pulando aí para 40, 50, 60. O que é que eu vou fazer? É só de olhar o exemplo aí do 20 ao 29. Então é a mesma coisa que você vai fazer nos demais números, tá certo? Você vai colocar lá o tracinho, sem espaçar, sem colocar espaço, e vai colocar os números. Você vai utilizar do 1 ao 9. Não é? Por exemplo, eu vou fazer o 31, vou botar 31. Não é? Eu coloquei aqui um exemplo aqui para vocês de uma forma mais clara, para ficar de uma forma mais clara. Por exemplo, eu já tenho aqui 40. Eu quero escrever, por exemplo, 41. Então eu vou lá, ó, tracinho, sem dar espaço, 1. Então, ó, o que era 40 se tornou 41. Eu quero escrever, por exemplo, agora 52. 50, coloco o tracinho, é 52. 52. Tá certo? E agora, ó, 80. Coloco o traço, 83. Muito simples, né, gente? Não tem nenhuma dificuldade, né? Lembrando, ó, lembra como é o nome desse traço aí? Dash, não é? Lembra lá quando a gente trabalhou em e-mail, né? E-mail. Então, esse tracinho aí é o dash, né? Você vai colocar o número aí e o traço e usar os números de 1 a 9.
Então, eu quero fazer aí 89, 89, né, por exemplo. Então, não tem dificuldade. Então, vocês aí, com essa aula de hoje, já aprenderam aí os números, né? Para quem não conhecia, já aprendeu os números aí de 11 a... E aí, até quando? Olha o que nós vimos aqui também, ó. 101. Olha, seguindo esse mesmo exemplo, dá para você fazer até o 199. Dá para você fazer 199, por exemplo. Né? Você vai completar aí seguindo a mesma lógica, né? Você vai colocar o 100 e o número que completa, não é? Então dá para fazer aí até o 199. E se eu quisesse escrever 200, como era que eu fazia? É só você trocar o 1 do início e colocar 200. Se eu quisesse fazer 300, 300. Então, muito fácil aí. Então, só com essa explicação aí você já consegue aí contar em inglês até 999. Então, pratiquem. Eu quero ver vocês praticando. Pratiquem tanto a escrita como também a fala, né? A fala desses números. Então, aproveita aí esses dias, no momento que você tiver de folga. Se quiser escrever os números de 1 a 100, escreve. Né? Se você quiser praticar mentalmente aí esses números de 0 a 100, pratique. Né? Então, vai praticando aí, fortalecendo mais a sua pronúncia, tá certo? Então, com essa informação aí, a gente já vai avançar para a atividade de hoje. Isso aqui é uma outra atividade que seria em duplas, mas eu vou deixar essas atividades para depois, tá certo? O que eu tenho de atividade para vocês hoje é uma atividade só, tá certo? Vocês só vão fazer apenas uma atividade, que é essa daqui, ó, tá lá no mural, certo? Eu coloquei até o aviso. Responda a atividade somente após assistir o vídeo, tá certo? A videoaula 6, certo? Porque fica em dúvida, eu sei que todo mundo tem uma dúvida, e se eu partir direto para a atividade eu vou acabar errando, né? Então, é importante ver a videoaula primeiro. Então, nessa atividade de hoje, você vai clicar, né, vai abrir e vai entrar nessa atividade aqui. Olha ela aqui, ó. Você vai responder outro formulário do Google, tá certo? Vai ser só esse formulário, né? E nesse formulário temos aqui, ó, começando com perguntas pessoais aí que você vai responder em inglês, tá certo? Então aí temos aí, what's your name? Né? Perguntas direcionadas a você. Então você vai responder sobre você. Né? Where are you from? What's your nationality? What's your first language? Né? Então tudo isso aí que nós já vimos nessas aulas até aqui, desse terceiro capítulo. E na outra questão, nós temos aí os números. Eu quero que você escreva esses números aí em inglês. Terminou, me envia, tá certo? Não esquece de colocar o nome completo e a turma para me enviar, tá certo? Para eu conferir quem fez e quem não fez. Só isso mesmo por hoje. Um grande abraço para vocês. No grupo lá eu vou conversar mais com vocês para a gente agendar direitinho aí essa data aí para nós fazermos essa live, para tirar essas dúvidas, se ver, né, que a gente não se vê há um bom tempo, né, que eu faço a videoaula, mas não apareço, só aparece minha voz e o conteúdo, que é o que mais importa, mas vai ser uma oportunidade aí para a gente se ver também, né, que a gente não se vê há um tempão. Então, grande abraço para vocês, um bom fim de semana, tudo de bom, tá certo, gente? Bye bye, see you next class!